Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Um programa especial, TVC Rio, debatendo um tema dos mais preocupantes para a comunidade internacional. Israel e Palestina, as raízes do conflito. E para isso eu convidei mais uma vez o jornalista Nathaniel Braia, jornalista, editor do Jornal Hora do Povo, não sei se é ainda, mas foi editor, continua sendo editor, Braia? Nacional. Não, não é mais não, né? Sim, eu Mas já sou foi. editor internacional. Isso, editor internacional do Jornal Hora do Povo e também escritor, palestrante. Braia entende bem desse assunto e por isso que eu o trouxe aqui. Braia, eu tenho exibido aqui na TV Comunitária e vamos exibir após esse programa um documentário francês do início dos anos 2000, 2000 e pouco, que é Palestina, a história de uma terra. E tem muitas informações, muitos vídeos, muitas imagens, muitos dados da origem desse conflito e tal. E eu queria que você, então, fizesse comentários sobre eh, o que você achou desse documentário. Quais são, na sua opinião, as coisas que lá não estavam ainda muito esclarecidas ou pouco esclarecidas, para a gente entender melhor e dar informações aí para os nossos telespectadores aqui da TV Comunitária sobre as origens desse conflito que preocupa toda a comunidade internacional. Diga aí, Brian, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente. Bom, o filme é um filme longo e ele pega uma época histórica que é capaz de situar bem, quer dizer, desde do início e as raízes do conflito, né, na região, e vai até 1980 e pouco, né? Agora eu não sei se é 1980, é ali pelos anos 1980. Acontece que a primeira questão que eu acho que é importante, eu até sugiro um dos filmes que podem ajudar a perceber o momento, um dos momentos mais dramáticos é o filme do Amos Guitai, Os Últimos Dias de Irabi, ou O Último Dia de Irabi. Então, em 1991, pouco depois de quando o filme termina, tem a Conferência de Madrid, que depois desembocaria na conferência nos acordos de Oslo, que foram assinados por Arafat e pelo então primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin. Então, como o filme termina ali, essa questão ainda estava incipiente. A discussão que houve, se a gente vê no final do filme, é entre o Shafik, que é um palestino que mora na Cisjordânia, representando os palestinos, e o Shamir, que foi o primeiro-ministro que antecedeu o Rabin. E eram conversas ainda incipientes, até porque o Shamir era da mesma escola do atual primeiro-ministro, Netanyahu, não estava a fim de acordo, nem de ir muito fundo, mas tinha que dar uma satisfação para a comunidade internacional. Então, essa é a primeira coisa que eu estou começando do fim para o começo, mas é que ali, na Conferência de Madrid e, posteriormente, nos acordos de Oslo, foi primeiro raio de esperança importante de se chegar a um entendimento com a solução dos dois Estados. Então, o filme coloca bem, como a gente colocou aí no título, as raízes do conflito, mas ele termina antes de aparecer
as possibilidades de solução, que depois a gente sabe que foram abortadas pelo assassinato do Yitzhak Rabin, depois de uma campanha de agitação, de injúria, difamação do primeiro-ministro de Israel pelo atual ministro, que é o promotor da guerra, do caos que está se desenvolvendo na região. Então, essa é a primeira observação que eu faria sobre o filme e que eu acho importante, porque joga a questão no momento atual. Depois a gente vai passando para as questões anteriores que o filme também aborda. Isso. Eu queria, porque o filme começa exatamente mostrando que Israel e Palestina, quer dizer, esse conflito não existiu sempre. Já houve uma convivência no mesmo espaço territorial de diversas religiões, de diversas, principalmente dos árabes com os judeus, etc. Fala um pouco sobre isso. Ele cita isso antes, bem anteriormente. Ele mostra algumas imagens, né, de várias igrejas e vários templos e tal, todo mundo convivendo. Existia uma época que aquela terra palestina se convivia normalmente. Veja só, a Palestina ela tem uma característica, né, geográfica, né, que ela fica exatamente na confluência de três continentes: a Europa, a Ásia e a África. Então, ali era uma passagem de caravanas, de comércio e navegações ali no mar Mediterrâneo. Então, a Palestina desenvolveu uma característica muito cosmopolita. E essa questão da discriminação ela é exatamente contrária ao cosmopolitismo, como se diz, cosmopolitismo, né? Quer dizer, ali, até a chegada das primeiras ondas sionistas, né, se vivia em relativa harmonia. Estava sob domínio otomano, ainda não era um país independente, mas como mesmo, o filme mesmo mostra, era um país árabe. Né? Árabe em que sentido? Você tinha principalmente uma população muçulmana, você tinha uma população cristã importante, porque, inclusive, pelos fatos religiosos, até hoje, Jerusalém é povoada de diversas igrejas e correntes religiosas cristãs que preservam a história de Jesus Cristo ali, o Calvário, tudo está preservado, né, até hoje. E, naquela época, os judeus em toda a Palestina representavam de 6 a 8% da população. Por coincidência, a minha família vem dessa origem. Né? Meus 4 avós nasceram numa cidade no norte da Palestina, que hoje é o norte de Israel, chamada Safed, ou Sfat em hebraico. Né? E essa cidade, por um acaso, é a cidade onde nasceu o atual presidente da Palestina, Mahmoud Abbas. Então, a gente é eu posso dizer que eu sou um judeu palestino, judeu de origem palestina. Né? E essa cidade de Safed é também a cidade onde nasceu a Cabala, era uma cidade culturalmente com muita atividade judaica. Né? Então, até esse período, 1910, por aí, a convivência era tranquila entre judeus e árabes. Se tem notícia de muito pouco atrito ali. Né? Inclusive, quando os primeiros sionistas foram chegando, foram bem recebidos pelos, como o filme mostra, pelos palestinos, que não tinham muita noção do que estava se arquitetando. Né? Veja que eu estou falando de 1910, então o
a ideia sionista é de 1880, né? Por ali, né? 1880, 1890. Então, Tinha uns 20 e poucos anos do início do pensamento é, que e gerou o mesmo assim sionismo ainda crítico. não havia essa tensão. Ela começou a se acirrar um pouco depois, com a declaração do Lord Balfour, que era um ministro do governo inglês que diz que vê com bons olhos a criação de um lar nacional judaico, né? Agora, fala, então, exatamente. Agora, fala um pouco sobre o seguinte, porque no filme também se fala da perseguição aos judeus, né, pelos pogroms russos. Explica um pouco isso. Isso aí deu origem, não só essa fala, no filme diz que essa fala do. Porque a Inglaterra é quem dominava aquela região nessa época, não é isso? Uhum. Então, quer O, dizer, essa fala dele estimulou como se fosse uma chamada para se organizar é, os primeiros movimentos pela criação de uma terra só sionista, é isso? então, como a gente está vendo, 1917 já está perto do fim da Primeira Guerra e o movimento sionista estava se articulando desde 1880, naquele período ali dos anos 80. Então, na verdade, quer dizer, o sionismo ele representou uma certa concepção de não enfrentamento com o antissemitismo. O antissemitismo, a perseguição aos judeus, ela é um fenômeno europeu, fundamentalmente europeu. É claro que houve perseguições a judeus e discriminação em muitos lugares, né? Mas ela foi acirrada, foi condensada na Europa, né? Só eu busquei uns dados aqui, só para você ter uma ideia. A Inquisição, ela foi instituída oficialmente quando os espanhóis retomaram a Península Ibérica, os espanhóis, os portugueses, em 1478. E ela só veio a acabar, oficialmente, é claro, foi arrefecendo, em 1834. Então, mesmo já com o Brasil independente e uma situação, quer dizer, já tenha tido a Revolução Francesa, um monte de coisa, o, 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 a Inquisição deslocou quantidades grandes de judeus pela Europa. Foi um dos processos de deslocamento, né? Um caso engraçado, o Silvio Santos, que era da família Abravanel, ele é de origem portuguesa, historicamente, mas é uma família que acabou se deslocando para a Holanda e de lá vieram para o Brasil. Então, os judeus tiveram que se deslocar para exatamente fugir dessas perseguições. E um dos períodos que antecedeu ao nazismo e mais duros de perseguição foi ali no final do reino czarista, né? do czar Nicolau, que, para tentar desviar a atenção dos camponeses da miséria que estavam passando, e doenças e coisas desse tipo, ele botava a culpa nos judeus e estimulava o que chamou de pogroms. E, como o filme mostra, foram dezenas de milhares de judeus ali na região da Europa Oriental. Aliás, um dos primeiros massacres mediatizados de judeus foi o de Kishinev. Eu acho que morreu uns 10 mil judeus atacados por aqueles grupos paramilitares que o czar estimulava, que eram as centúrias negras.
Então, quer dizer, era um troço inteiramente reacionário e tal. Aí relacionavam os revolucionários com os judeus e tal. Criaram um monte de fatos de conspiracionais dos judeus, como aqueles protocolos de Sião e coisas desse tipo. Então, existia um terreno fértil ali, na região onde surgiu o sionismo. Agora, os conceitos criados pelos fundadores do sionismo, eles se baseavam exatamente em que fatos que estavam ocorrendo, ou de manipulação, ou de coisa da realidade. Um deles seria isso, outro, essa declaração do A dirigente britânico. declaração, a declaração de Balfour, ela veio como consequência, né? O movimento sionista, ele era ainda, ele estava nos seus primeiros momentos, mas a primeira grande leva de judeus que se deslocaram ali foi da Europa Oriental, exatamente por causa dos pogroms, né? Uma parte dos judeus abraçou a revolução e lutou para que eles se integrassem à Rússia, à União Soviética, e foram revolucionários importantes. Alexandra Kollontai era judia, a Vera Zazulits, fundadora, quer dizer, primeira editora do jornal revolucionário Iskra, era judia. Tinha muita. Lenin ressalta a importância dos judeus para a Revolução Soviética. Mas uma parte achou que não, achou que aquilo ali não ia dar resultado, e o que poderia resultar era o nascimento do nacionalismo judaico, né? Acontece que o nascimento do nacionalismo judaico, como agora a realidade está comprovando, ele tinha como base a mentalidade colonialista europeia, né? Então, não abandonava a luta contra o antissemitismo na prática, né? Conversava com as lideranças europeias, com o sultão otomano, dizendo o seguinte: vocês não gostam dos judeus, o que a gente vai fazer? Vai tirar os judeus aqui da Europa e ficar livre dos judeus. Em vez de combater o antissemitismo, na verdade, eles até, de certa forma, o reforçavam. Diziam: não, vocês têm razão, vamos botar os judeus lá na Palestina e tal, estimulando esse tipo de atitude, né? Quando, na verdade, quer dizer, existia já um movimento importante, que era a Ascalá, que é em hebraico, né? E que era o movimento do iluminismo, que era sair do gueto, se integrar na sociedade e tal. Tinha ideólogos desse movimento, né? E o contrário foi manter, na verdade, quando o Lord Balfour deu a declaração, né? No mesmo período, no mesmo momento, o único judeu que fazia parte do gabinete ministerial inglês se opôs a ela, né? Sir Edwin Bagul era um judeu, e ele disse: olha, isso aqui não tem como dar certo, e é prejudicial aos judeus, né? Se você me der licença, eu posso. Isso aqui é um livro que eu peguei lá no Itamaraty, que se chama Origens e Evolução do Problema Palestino, escrito pela ONU, né? E eu consegui um exemplar lá no Itamaraty, no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, né? Então, é muito esclarecedor o que o Montagu fala. Não há dúvida, estabelecer, por outro lado, se considerava a possibilidade de, quando chegasse o momento de outorgar Palestina, essa se converteria em uma comunidade judia, condição de que, então, os judeus se aproveitassem da oportunidade que se oferecia e se convertiam
em uma clara maioria dos habitantes. Né? Isso aqui, se dá ao judeu um lar nacional, a consequência disso será, indubitavelmente, a tendência de privar-nos dos direitos da cidadania britânica. Adquirirá uma força enorme. Palestina se converterá no gueto do mundo, porque os russos haveriam de outorgar aos judeus iguais direitos. O lar nacional de esses é a Palestina. Não sei se deu para entender. Ele disse que, quando você diz que o lar nacional dos judeus é a Palestina, ele deixa de ser o lar nacional dos judeus brasileiros, o lar nacional dos judeus americanos, o lar nacional dos judeus franceses, uma vez que o lar nacional dos judeus é a Palestina. Naquela época era Palestina, é Israel. Então, na verdade, é uma distorção e é uma negação, e o Edwin Montagu percebeu isso, da luta do judeu por sua emancipação. A emancipação do judeu, ela é o fim do judaísmo enquanto gueto, ela é a integração do judeu na sua sociedade onde ele vive. Né? Então, a ideia da origem do Estado, do Estado judeu, é uma ideia que você está argumentando e deu essa contribuição aí com esse texto e tal, de que isso ia gerar necessariamente uma, um conflito ainda maior, porque estaria isolando toda a comunidade. Seria isso? Eu Então, não sei se você. ela teve dois aspectos que se complementavam. Um é isolar os judeus dentro das suas próprias sociedades e criar uma mentalidade entre os judeus de que ali não é a terra deles. O judeu não tem que ser um patriota brasileiro, o judeu não tem que ser um patriota chileno, ele é patriota de Israel, certo? E eu já ouvi isso muito dentro da comunidade judaica brasileira. Fui conversar lá para defender o Tancredo com o presidente, então, da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Aí ele disse, não, vamos votar no Maluf. Eu disse, mas o Maluf é o cara da ditadura e tal. Mas não importa, é o melhor para os judeus. O critério não era se ele era o melhor para o Brasil, era o melhor para os judeus. Então, essa mentalidade, isso era um aspecto. O outro aspecto é usurpar a terra de quem já estava lá. Então, não seria possível, quer dizer, uma solução como essa dar um resultado positivo. Né? Ela é uma solução que já nasceu contraditória, em contradição com tudo que vinha se constituindo de afirmação do judaísmo enquanto contribuição para as sociedades. Né? Agora, eu recebi aqui, eu não sei, você conhece o jornal hebraico Haaretz? Como é que Sim, lê mesmo? Haaretz. Isso. Citando um artigo do famoso escritor sionista Ari Shavit, Ari Shavik, sim. que ele diz o seguinte: parece que estamos enfrentando as pessoas mais difíceis da história, e essa única solução é reconhecer os seus direitos e acabar com a ocupação. Ele começou o seu artigo dizendo: parece que ultrapassamos o ponto sem retorno e é possível que Israel já não seja capaz de acabar com a ocupação, parar o colonialismo e alcançar a paz. Não gosto de viver nesse país, não gosto em escrever no Haaretz, não gosto de ler o Haaretz e devo fazer o que Roger Alfer sugeriu há 2 anos, que é sair do país. Esse artigo aqui está dizendo o seguinte, que há já essa questão de Israel como um porto seguro para os judeus, etc., tal, com todo esse conflito e os ataques que recebeu em resposta às ações de Israel, já está criando uma situação entre os israelenses, né, muito difícil. Você tem conhecimento das reações a esse período de guerra e como
o comportamento do atual governo está gerando na cabeça dos israelenses? É. O que está acontecendo é a exacerbação, desculpa, a exacerbação de um conflito. O conflito existiu desde que os sionistas resolveram aportar por lá. Então, em 1936, em 29, explodiu a primeira revolta contra a entrada dos sionistas na Palestina. Em 1936, uma revolta contra o Império Britânico, para você ver a força da rejeição e da vontade de afirmação dos palestinos enquanto nação. Eles começaram a sentir que o direito de autonomia nacional deles estava sendo usurpado. Então, enfrentaram o poderio britânico de 1936 até 1939, com uma greve geral. Você conhece alguma greve geral que tenha durado 3 anos, debaixo de porrada dos ingleses e dos hebreus que já formavam as milícias? Então, depois disso, em 1948, explode a guerra chamada Guerra de Independência pelos judeus e a catástrofe pelos árabes, a Nakba, né? Milchemet Ha'atzmaut para os judeus e Nakba para os árabes. Esse é o Depois ano disso, da criação de Israel, não é isso? da criação do Estado de Israel. Aí, depois disso, 56, a guerra contra o Egito. Em 67, a Guerra dos 6 Dias contra a Síria, Jordânia e Egito. Em 1973, essa eu estava lá, a Guerra do Yom Kippur, onde Israel foi invadida pelo sul e pelo norte, pelos sírios e egípcios. Aí depois, você teve vários conflitos com Gaza, principalmente, né? Vários, uns 2 ou 3 conflitos seguidos, com diferença de 8, 7 anos, coisa desse tipo. E agora o conflito atual. Então, é o seguinte, é uma terra conflitada. Isso que a gente está vendo agora é a exacerbação de um conflito que foi permanente. O conflito entre o Estado de Israel e a população autóctone, a população palestina, o povo palestino, e os povos árabes, por extensão, que os povos árabes são povos afins dos palestinos, é uma reação natural à revolta árabe contra a usurpação de uma terra irmã, que é a terra palestina, por uma imigração e uma ideologia colonialista europeia. Na verdade, essa guerra que a gente está assistindo, esse conflito, é um dos últimos conflitos do período colonial, quer dizer, é uma das últimas heranças do período colonial. Os países da África conseguiram a sua independência, os países da Ásia, e o Estado da Palestina não se constituiu, né? E isso não tem como, não tem como superar. Se você que vai dizer se permite ou não. Tem um escritor, cara legal, gente fina, chamado Dan Almagor, israelense. Aliás, o filme falta isso. Não fala dos poetas árabes, não fala dos poetas judeus, não fala da resistência que se formou antisionista entre os israelenses, que começaram a rejeitar essa condição exatamente quando começou a ocupação da Cisjordânia e de Gaza, em 1967. O Então, Brian. Não, é isso que eu queria falar, porque eu aqui falei várias vezes judeu, judeu, e você falava.
sionista. Então, era importante você falar que não existe somente a posição do governo Netanyahu, né? É. Inclusive, todas as análises dizem que quando acabar essa guerra, ele vai cair e a manifestação da população de forma muito intensa em Israel é exatamente contra essa política do Netanyahu, né? Fala sobre essa questão do sionismo e de forças judias que não defendem esse tipo de Então, comportamento e tal. o poema de Alma agora ele resume um pouco o sentimento do judeu que rejeita esse tipo de concepção, esse tipo de fascismo. Eu separei aqui, ó. Veja só. Ele está falando, ele fala dos palestinos, ele fala para os israelenses, mas ele está falando dos palestinos. Então ele diz assim: a maioria deste povo deseja verdadeiramente colher em seus olivais, como fazem há séculos. A maioria deste povo, ele está falando do povo palestino, deseja verdadeiramente criar seus filhos, não atirar pedras ou coquetéis molotov, mas estudar em paz, levantar sua bandeira, correr com a bandeira e se emocionar com ela às lágrimas, como nós fizemos naquela noite, então, emocionados, quando acreditavam no surgimento de Israel. E nós não temos nenhum direito no mundo de roubar-lhe esse desejo, essa bandeira, estas lágrimas que sempre vêm e estão acima de todas as outras. E devemos começar a preparar nossa defesa. Precisaremos dela muito breve. Todos que realmente fizeram, todos que ainda o fazem, todos que silenciaram, todos que ainda silenciam, todos que nada disseram. Sim, todos receberemos esta convocação. Um dia, quando serão julgados os coronéis, porque o julgamento dos coronéis se aproxima. O julgamento dos generais, dos coronéis, das divisões, dos batalhões, dos comandantes de pelotões, não há como escapar disso. É assim que a história funciona. Que poderemos dizer? Que poderão os coronéis, os capitães, os sargentos afirmar? Que dirão de toda essa pancadaria, desta brutalidade, das casas explodidas e, acima de tudo, da humilhação, daquela humilhação de pacientes de hospitais retirados de seus quartos e obrigados a limpar pichações de muros, de velhos obrigados a retirar bandeiras de postes eletrificados, de velhos obrigados a retirar bandeiras e serem eletrocutados e caírem e quebrarem suas pernas, do velho aguadeiro ao qual os soldados forçaram a descer de seu burro e montaram em suas costas só por diversão. Mesquinhos, arrogantes e estúpidos, quem nós pensamos que somos? Quem nos deu o direito de sermos tão surdos, tão estúpidos, de ignorar o óbvio? Eles são humanos, assim como nós, ao menos assim como nós éramos há pouco mais de 40 anos, não menos diligentes, não menos espertos, tão sensíveis, tão cheios de esperanças. Eles amam suas mulheres e suas crianças, assim como nós, não menos. E nossas crianças atiram nas crianças deles, com balas de borracha e de chumbo, com gás. O Estado palestino vai nascer, vai nascer. Não foi um poeta que escreveu isso, é a história que o fará. E as estações virão, e as estações podem vir. E a vida seguirá, como tão bem sabemos. Casamentos, nascimentos e falecimentos, do mesmo jeito. Mas e a vergonha diante disso? E a vergonha? Isso é um poeta judeu que escreveu, certo? Olha bem, nós estamos
a gente tinha conversado em torno aí desse tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta, que é onde é que entra os Estados Unidos? Onde é que entram os Estados Unidos? Porque nesse documentário que eu citei, que você já colocou aí as insuficiências dele, mas tem dados históricos, era importante a gente ter conhecimento, que é a questão de porque no documentário diz que os Estados Unidos, né, quer dizer, tem a sua base principal na religião cristã, é isso? E que os judeus foram se aproximando, os judeus não, os sionistas, vou agora se aproximando exatamente de fazer uma política de um lobby muito forte dentro dos Estados Unidos para conseguir apoio e diminuindo o seu isolamento. E tiveram nos Estados Unidos, nas igrejas, principalmente dos Estados Unidos, um apoio forte, e eles faziam isso através de um lobby, principalmente das universidades. Essas grandes universidades que hoje, Harvard, MIT, essas MIT. grandes MIT e tal, essas grandes universidades norte-americanas receberam fortes investimentos eh, sionistas, no sentido do lobby e tal. Nós estamos passando, inclusive, três episódios de um documentário da Al Jazeera, que foi proibido lá no Catar, sob pressão dos Estados Unidos e dos sionistas, certo? E que vazou para a internet, e o The Intercept Brasil pegou e fez o legendamento, certo? Que é o lobby dentro dos Estados Unidos, principalmente aquela questão das universidades lá, né? Dos universitários e tal. Porque você falou da União Soviética e da época e da discussão sobre da revolução, e como os soviéticos tinha setores russos israelenses que queriam, Judaico. judaicos, que não tinham que sentiu que tinha algum conflito e tal, e caminharam por esse lado. E depois essa questão dos Estados Unidos, porque quem segura Israel, né, é o financiamento norte-americano. Como é que você analisa essa questão? Se isso tem a ver com a sobrevida do imperialismo, como é que você analisa essa situação? Olha só, o, o, a relação, a relação vai ter que interromper um minuto que está chegando uma pessoa aqui, vai passar na sala, depois a gente vai continuar a gravação, certo? É o meu enteado, Pedro. Cuidado para não desligar o computador, a televisão. Tranquilo, Brian. Fala. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a União Soviética, depois da Segunda Guerra, houve uma comoção mundial, e a União Soviética entendia que o Estado de Israel podia se tornar uma força progressista dentro do Oriente Médio. Inclusive, eles fizeram todo um aparato de publicidade, inclusive criando os kibbutzim, que era similar a uma sociedade mais avançada até do que o socialismo, era o comunismo, não havia dinheiro, e coisas assim, era totalmente igualitária a vida nos kibbutzim. E o partido no governo era o Partido Trabalhista, e por aí ia, né? Só que, assim que foi criado o Estado de Israel, Ben-Gurion se voltou para os Estados Unidos, porque sabia, ele era um cara muito inteligente, né? Então ele sabia
que a luta de libertação nacional, apesar de toda a campanha israelense, não cabia dentro dos movimentos de libertação nacional que os soviéticos inevitavelmente iam apoiar, porque era uma luta anti-imperialista. Então ele chegou e disse: nós, como sem dizer, mas pelo sentimento do que ele tinha da própria realidade do Estado de Israel como Estado colonial. Quem pode ser o nosso aliado é o imperialismo norte-americano. Então, ele procurou imediatamente os Estados Unidos e, no filme, mostra, ele diz explicitamente: o nosso aliado principal será os Estados Unidos. E não era simplesmente o aliado. Israel passou a ser a ponta de lança dos interesses norte-americanos. Repare que de 1948 até 1967, os governos americanos deram apoio, mas um apoio ainda intimidado, lento e tal, tanto assim que na Guerra de 67, os aviões do combate da Força Aérea Israelense não eram americanos, eram aviões franceses. Eram os Mirage, que foram os aviões utilizados por Israel na guerra, ou seja, de 48 até 67, com a vitória em 67, em 6 dias, dizimando os 3 exércitos árabes, Israel ganhou moral. Os americanos disseram: não, é com esse que eu vou, né? Como diz o samba, né? Então, eles foram e disseram não. Então, fechou o acordo. Israel ia passar a ser a ponta de lança, alguns chamam o cão de fila dos Estados Unidos, no Oriente Médio, que era exatamente o maior produtor de petróleo do mundo. O petróleo e o petrodólar passavam a ser o petróleo árabe sob domínio americano, né, sob interesse americano, era o fiador do próprio dólar, era a base de sustentação dos acordos de Bretton Woods, que permitiam, a partir daí, os americanos, com essas reservas de dólar, de petróleo, era a reserva para poder imprimir dólar à vontade e ser uma moeda confiável, porque era a moeda com a qual se comprava o petróleo. Então, passou a ser um interesse estratégico fundamental ter um país. E quando surgia um governo que pudesse colocar em risco essa hegemonia norte-americana na região, Israel estava ali presente para segurar a onda, né? Na Guerra dos 6 Dias, acabou com o exército do principal revolucionário árabe de todos os tempos, além do Arafat, que é o Gamal Abdel Nasser, líder da revolta militar egípcia que levou o nacionalismo egípcio ao poder, né? Então, depois, agora recentemente, Israel ficou dando força para aqueles terroristas que tentaram derrubar o governo do sírio, do Bashar al-Assad, que também é um governo independente dos Estados Unidos e aliado da Rússia na região. Então, não passa 2 semanas sem que Israel vá lá e jogue uma bomba em algum território da Síria. Então, Israel adquiriu esse papel. Tem muitas votações que Israel, por exemplo, esse negócio do bloqueio a Cuba, Israel não vota contra o bloqueio a Cuba pelos Estados Unidos. E tudo que é situação, Israel vota pelos Estados Unidos, e quando o mundo inteiro vota contra Israel, os Estados Unidos veta resoluções no Conselho de Segurança da ONU. Então, virou uma simbiose. Só que muita gente diz que Israel é que determina os Estados Unidos. Isso é aquela filosofia do rabo abanar o cachorro. Na verdade, é os Estados Unidos que determinam a política israelense. É claro que Israel, às vezes, sai um pouco do prumo ali, que, como os americanos queriam, late um pouco mais, faz um pouco mais
de E tem bagunça. um pouquinho de cena também, né, para não dizer É, que é tudo a mesma coisa, cada um, em alguns momentos, também tem posições. Agora eu queria que você eu quero agradecer, obviamente, a sua disposição de você estar com a gente aqui mais uma vez, temos que fazer isso mais vezes, inclusive, deixo o convite para você. Então, como é que você analisaria, o que que vai acontecer aí daqui para frente? Você, um estudioso até pela eu, situação eu, concreta, o que que você acha que vai ocorrer aí? eu sou Eh, estudioso, mas não sou oráculo. Eu Claro, não. isso aí você deixa para os profetas como Moisés aqui e tal, eles é que contam. É Mas eu isso estou aí. querendo que você me diga o seguinte: como é que você está vendo? Dá para ver Eu, alguma solução ou o que que vai ocorrer nos próximos? Porque essa questão aí do Irã, e tal, parece que está uma coisa trabalhada pelas todas as partes e tal, para que isso não se porque isso detonaria, obviamente, uma situação conflituosa, assim, pô, com muito mais potência de destruição, até mundial e tal. Como é que você olha, acha que vai. primeira Porque é coisa o que eu seguinte, acho que é. peraí, só um minutinho. Porque a China, por exemplo, fez aquele evento, um encontro de todas as forças palestinas, não sei se estavam Uhum. todas, mas pelo menos o que eles divulgaram é que foi um encontro inédito quase, de todas as forças para pensar a Palestina depois da guerra e tal, ou a realidade ali do conflito depois de terminar essa guerra e tal. Como é que você vê o futuro mais próximo? Para a gente encerrar. Primeiramente, o grande perdedor nesse processo, são os palestinos, né, que já tem 43 mil mortos em Gaza, né, é um dos maiores morticínios, seguramente o maior proporcionalmente depois da Segunda Guerra, né, e E tem informações de que os escombros não foram ainda retirados, então não, esse falam número é até um em número conservador. falam A em revista 200.000, trezentos É, a mil. revista, a revista The Lancet, que é uma revista médica conceituada, calculou em termos de como que funciona um conflito, em termos de trazer doença, trazer fome e outras coisas desse tipo, calculou que pode chegar perto de 200 mil, o que é 10% da população dizimada, né? Então, é, esse é o maior perdedor, e Israel, aproveitando que o mundo inteiro ficou focado em Gaza, aumentou a repressão e a brutalidade na Cisjordânia, era um território palestino mais pacífico e tal, para acirrar as prisões, acirrar a destruição e acelerar a ocupação de terras, o roubo de terras, a formação de unidades judaicas dentro da Cisjordânia. Ou seja, estendeu o genocídio ao povo palestino até a Cisjordânia. E agora está indo para cima do Líbano. A destruição feita no Líbano em poucas semanas é algo monstruoso. Destruir prédios inteiros, com requintes de crueldade, né? Então, nesse período de um ano, foram presos cerca de 11 mil palestinos, 11 mil presos políticos palestinos num território daquele tamanho, você imagina. E os palestinos submetidos à tortura, maus tratos, abertamente. Agora, recentemente, para você ver até que ponto vai a arrogância israelense, o principal âncora, o Cid Moreira, aquele que era da televisão daqui, o Cid Moreira Cid de Moreira. Israel, né? O locutor mais querido lá de Israel, ele foi convidado para apertar o botão que ia destruir um prédio. Isso o âncora da televisão, ele não irradiou. Ele apertou o botão, destruiu o prédio, e isso foi mostrado nas televisões.
E aí ele, depois, quando o prédio inteiro vem abaixo, ele diz: é isso que acontece com quem se mete com os judeus. Entendeu? Então, é um nível de arrogância, de brutalidade, de desrespeito, assim, sem tamanho. Então, esse aí é o prejuízo aos palestinos. O segundo prejudicado é o povo de Israel. Por causa do conflito, tem 100 mil israelenses que não podem ficar em casa ali perto da fronteira do Líbano. Estão hospedados em hotéis às custas do governo. A despesa, mesmo com a entrada de apoio norte-americano, a despesa militar e o deslocamento de mão de obra qualificada de israelenses para a atividade militar é uma coisa sem precedentes. O prejuízo para a economia israelense é muito grande, né? Então, os povos estão sendo prejudicados, né? Agora, não é coisa do futuro, é o que já está acontecendo, né? Terceira questão é que a questão palestina foi colocada na ordem do dia, né? Existem manifestações o tempo todo, até porque a brutalidade do fascismo israelense cresceu, né? Em defesa do direito do povo palestino. Isso eu acredito que é uma coisa sem volta. A simpatia, a, o apoio mundial à luta do povo palestino é o terceiro fator desse momento. E, agora, se o fascismo vai dar uma meia trava, fazer acordo, o fascismo israelense, ou não, né? Eu acho que, num primeiro momento, eu não vejo muito essa perspectiva. Você veja como que essa vontade de beligerância, de ir além na exacerbação do conflito, deu que, há poucos dias da eleição norte-americana, Israel atacou o Irã, bombardeou Teherã, né? Criando uma situação de tumulto imprevista para o resultado eleitoral americano. Então, quer dizer, os caras não estão se detendo diante de nada, né? Então, não dá para, nesse momento, saber até onde vai o conflito. Ele pode chegar num acordo nos próximos meses, e pode se exacerbar até chegar numa guerra regional. Tudo isso é possível. Nós estamos nesse momento. Braia, Nathaniel Braia, jornalista, editor internacional do jornal Hora do Povo e um militante da causa da paz, escritor, conheço o Braia há muito tempo. Braia, muito obrigado aí pela sua presença aqui Eu que na tela da agradeço TV, aí. da tela da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Aí não deu, eu nem falei do pix@tvcomunitaria.rio para você contribuir aqui para a TV Comunitária, canal 6 da Claro TV no Rio de Janeiro. E esse programa, após esse programa, nós vamos passar esse documentário francês, Palestina, a história de uma terra, da qual a gente serviu aqui para a gente comentar, debater e ouvir as opiniões muito boas, que eu admiro, do nosso Nathaniel Braia. Obrigado, Braia. E para você, telespectador, mais uma vez, obrigado e fique com esse documentário para poder você fazer a sua Obrigado pela oportunidade, opinião. Moisés. É sempre um prazer conversar com vocês e com seus espectadores aí. Um abraço. Tchau. Tchau, até a próxima. É.